Olha, o Banco Central brasileiro elevou a nossa taxa Selic a 11,25% ao ano, conforme muita gente já esperava. Nos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central deles, cortou os juros um pouquinho para 4,5% ao ano, conforme também muita gente esperava. Agora, o ponto todo é o seguinte: o mercado está olhando muito mais para frente do que a gente imagina. Vamos entender as mudanças aqui da taxa de juros e como é que a gente pode investir melhor com esses novos cenários. A primeira coisa que a gente precisa entender profundamente é a relação da taxa de juros de um país com a sua renda variável, basicamente. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo muito clássico para nós, que é o Ibovespa versus a Selic. A taxa de juros, a taxa Selic, é o custo do dinheiro, do real, para o nosso país e para qualquer outro país do mundo. Isso faz com que, se ela está mais alta, o custo do dinheiro seja mais alto, seja mais difícil emprestar dinheiro, seja mais caro, né? Um pouco mais custoso. Isso faz com que os investidores corram para a renda fixa, que é um lugar onde é mais seguro e vai pagar uma rentabilidade muito alta. E isso acaba gerando um movimento de saída da renda variável. Então, as posições em Ibovespa, em fundos imobiliários, em algumas criptomoedas também, e em investimentos em geral, ligados aí a empresas e a economia real, eles são desvalorizados, porque as pessoas acabam comprando muito mais a renda fixa e investimentos com mais segurança que pagam essa taxa de juros que agora aumentou. Então, aqui no Brasil, com esse 11,25%, o que o Banco Central e a gente está esperando? Que essa inflação aqui ela vai cair um pouco, ou até bastante, né? Porque o Banco Central ele tem uma meta que ele precisa trabalhar. Então, a meta anual de inflação aqui do Banco Central é de 3% ao ano. Como vocês já podem ver, a gente está aqui em 4,42% nos últimos 12 meses. Ou seja, muito próximo aí dessa banda limite, né, desse intervalo de tolerância para essa meta não ficar estourada. E um dos mecanismos mais famosos e que mais funcionam para baixar a inflação assim na marra é a taxa de juros de um país subir. Só que isso é um remédio amargo, porque vai frear a economia, vai, enfim, causar uma série de impactos como a desvalorização de ativos de renda variável. É importante falar também, uma questão um pouco política da coisa, é que a decisão de ontem dessa taxa de juros, ela foi praticamente unânime. Todos os membros do Copom votaram por isso. Então existe um alinhamento muito, né, muito coerente, pelo menos na gestão atual, que vai acabar em breve, dessa decisão realmente de subir a taxa de juros. Então existe um consenso aqui pelos profissionais, né, que aumentar a taxa de juros é necessário. Ó, já comenta aí para mim se você está lotado de renda fixa na carteira, ganha dinheiro, ou se está aproveitando as quedas aí para comprar mais renda variável, fazer o giro aí dos aportes. Beleza, mas e nos Estados Unidos, por que eles cortaram a taxa lá? Se a gente subiu aqui, o que está acontecendo? O ponto todo é que lá nos Estados Unidos a inflação deles está controlada, né? Olha só essa linha chamada de PCE, que é uma das formas de medir a inflação. Então ela vem numa grande queda e atualmente está lá em 2% dos últimos 12 meses, muito diferente dos 4,49 aí que a gente tem aqui. Isso faz com que a taxa de juros dele caia um pouquinho. Mas isso já era muito esperado pelo mercado. O mercado já estava precificando isso aqui já faz um certo tempo. Então, vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito legal. Essa tabela aqui, ó. Cara, isso aqui com toda certeza vale seu like, sua inscrição, porque ninguém te mostra isso, tá? Essas aqui são as probabilidades das taxas de juros lá dos Estados Unidos para as próximas reuniões aí do Fed, né? O Copom deles, os próximos meses. Por que isso aqui é tão importante? Porque isso aqui não é uma casa de apostas, tá? Isso aqui são as probabilidades por opções e instrumentos financeiros que as instituições usam para se travar. Mas aqui a gente consegue sentir o que o mercado está fazendo em termos de posicionamento financeiro para atuar com as taxas de juros dos americanos. E isso é importante porque as taxas de juros dos americanos importam mais para nós do que as próprias taxas de juros aqui do Brasil. Então, olha só que interessante, né? Aqui, do dia 7 do 11, ficou aqui com 98% de consenso, esses números vão mudando. E ao longo aqui das próximas reuniões, a gente já começa a ver as maiores probabilidades. Então, o mercado está estimando mais cortes nas taxas de juros lá nos Estados Unidos. Notem, então aqui ó, 4,25, 4,50, aqui ó, 4 a 4,25 e aí 3,75 e 4. Então o mercado em algum momento ele meio que para de fazer apostas, ele se posiciona ali porque tá longe demais para sair fazendo muita aposta. Mas o movimento de baixa lá nos Estados Unidos, ele meio que é nítido, né? A aposta que o mercado está fazendo. Isso aqui, lógico que muda, é dinâmico, não é simples, tá, pessoal? Isso aqui não é ciência exata, mas é um balizador importante para a gente entender.
E de novo, né? Eu não sei se você curte taxa de juros alta, mas se você curte esse vídeo, dá um like aí e se inscreve. O ponto todo é que o mercado olha muito para esse tipo de número aqui. O Brasil agora, com essa nova aumento aqui da nossa taxa Selic, ele tem o terceiro maior juros real do mundo. O que é o juros real? É a taxa de juros de um país menos a inflação que ele tem. Então a gente está aí com 8% ao ano já descontado da inflação. Então seria uma taxa de juros muito alta, real, né? E o americano, o estrangeiro, quem está dolarizado, ele olha para isso também como forma de diversificação e até para correr um certo risco, né? Os países emergentes é um país de risco para eles, tá? Então, por mais que seja um investimento em renda fixa, para eles é um investimento de risco, por causa do calote, enfim, por uma série de questões de coisas. Mas fica com essa tabela aqui. Então, o terceiro maior juros do mundo é do Brasil. Pode ver, né? A maioria dos países aqui com esse número alto são países aí em desenvolvimento, emergentes, enfim, com certas dificuldades, mas é a realidade que a gente tem hoje. Inclusive, é uma boa janela de oportunidade para a maioria das pessoas. Até porque, assim, investir nunca é simples, né? Nunca é fácil. Mesmo que as taxas de juros estão ambas caindo, ou ambas subindo, ou tá muito fácil de ver o que vai acontecer, tá estável, a bolsa está explodindo na máxima, não quer dizer, investir não é tão simples. Então precisa ter um portfólio que seja antifrágil e rígido o suficiente para te proteger dessas questões todas. Você precisa ter um pouquinho de alocação em real, em dólar, em IPCA+, né, que é esse juros real, em bolsa americana, por exemplo, que está batendo recorde atrás de recorde, um pouquinho de criptomoeda, se for o seu perfil também. Você precisa ter um pouquinho de tudo isso e ir fazendo os ajustes ao longo do tempo, não para ficar fazendo market timing, mas para estar alocado aí de acordo com o seu perfil e com o seu estilo. Se você já faz isso, ótimo. Se você não faz, tem aqui um QR Code na tela, link na bio. Eu ofereço carteiras que estão prontas para você já resolvendo esse problema todo. Se tem interesse, clica, manda uma mensagem que eu vou te explicar mais sobre isso. Agora é o seguinte, o mercado ele está sempre muito preparado e geralmente muito tranquilo para a decisão da taxa de juros do mesmo dia. Então, hoje não teve nenhuma surpresa dos juros subir no Brasil, nenhuma surpresa dos juros cair nos Estados Unidos. O mercado já estava sabendo disso. E ele precifica aqui, ó, através da curva de juros. Então, a gente pode perceber aqui nessa linha azul, a mais de cima, é a nossa expectativa do mercado, né? Atual em relação aos juros no Brasil ao longo de mais anos, tá? Então, por exemplo, para os próximos aqui 9 meses, a estimativa é que seja em 12,24%. Né? O número é meio quebrado, né? Obviamente, mas alguma coisa acima aí de 12%, talvez até 12,5%, quem sabe, né? Mais para frente, a gente já tem aqui os juros futuros em 13%, em um ano daqui para frente, né? E aí, em 2 anos e pouco, a gente já tem aqui 13% novamente, perdão, aqui era 12,60, né? E aí ele vai aos pouquinhos aí se estabilizando. A questão toda não é essa expectativa aqui futura e tal, até porque isso aqui muda todo dia, tá? É a gente comparar com a expectativa e com esses rendimentos de um ano atrás, tá? Que era essa linha verde aqui de baixo. Então, tinha uma expectativa aqui do mercado, a precificação dos títulos, ela era muito diferente. Pode ver que ela estava muito mais barata. A expectativa era de retornar aqui, por exemplo, algo próximo de 10,5% daqui a 2 anos, né? E atualmente a gente já está precificando 13%, ou seja, uma mudança muito grande de percepção de risco do mercado, de exigência de taxas maiores, e isso acaba movimentando muito todos os mercados. Olha, só para a gente ter noção, os títulos do Tesouro Direto já estão pagando aqui, ó, prefixado acima de 13%, pagando mais no curto prazo do que no longo. Essa inversão da taxa de curta e longa, ela é meio complicada para o mercado, ela não dura muito, mas uma impressão um pouco ruim assim que passa. E aí os títulos de juros real, como a gente viu, já estão aqui próximos de 7% em diversas janelas temporais. Tá? Então, realmente, os rendimentos estão muito altos e eu entendo que a gente deve estar próximo aqui do pico aqui desse estresse todo. Né? Em breve o governo tem promessas aí de anunciar pacotes econômicos de melhoria, de corte de gastos, né, para acalmar um pouco o mercado, mas eu acho que não é isso que vai resolver na raiz. O governo tem ele tem muita prática em resolver o passivo, né, em resolver agora, mas não é sustentável. Geralmente o problema volta, ele assombra e ele vem assim, às vezes, para fazer pesadelo mesmo. Mas enquanto o governo não bota a casa em ordem, a gente que sabe investir aproveita e faz a festa, né, pessoal? Se tem taxa boa, você sabe fazer marcação a mercado e tem uma carteira aí sólida, bem construída, né, que prevê essa estratégia toda,
cara, tem ótimas oportunidades de valorização aqui. E olha, só para a gente lembrar, tá? O mercado ele já teve esses níveis de taxa de juros, que é essa linha aqui mais laranja avermelhada, formato mais estranho. E ele já chegou a bater aqui algo próximo de, poxa, os 13,5% e tal, né? Mas quando ele estava a 11,25 algum tempo atrás, isso era janeiro desse ano, o mercado estava mais ou menos no mesmo nível que ele está agora. Só que naquela época o mercado já tinha uma expectativa de que os cortes continuassem. Inclusive o mercado tinha uma expectativa de que a taxa ia a 9%, que errou feio no caso, né? Isso aí faz parte. Mas o ponto todo é o seguinte: hoje o mercado ainda tem bastante para subir os juros pelas expectativas atuais. Então, o desconto que a gente já viu aqui no Ibov, né, lá do topo até a mínima aqui de 6%, 7% de queda, na minha opinião, ainda é um desconto pequeno, tá? Dependendo da ação que você tenha ou do ETF, pode valer a pena você fazer alguma rotação, realmente fazer algum tipo de aporte. Mas quando a gente olha o Ibov e o IFIX também, né? O IFIX, cara, caiu aqui também, 6, 7%, mas ainda assim é muito pouco. Eu não vejo que teve aquela sangria mesmo, pessimismo de verdade mesmo. Eu vejo que tem problemas diversos aí no governo, tem bastante fundo, bastante gente importante reclamando bastante, mas, poxa, a questão do dólar ali também tá um pouco estressado. Mas assim, eu não vejo uma sangria desatada. Os mercados estão um pouco descontados, mas, cara, bateram topo histórico esse ano, a maioria aí, pelo menos. E isso para mim é um sinal de que, olha, não é que não vale a pena investir, mas se você está fazendo essas compras, tem que estar preparado, né, psicologicamente, para ver aí algum tipo de correção maior, algum tipo de drawdown. Se você sabe lidar com essas coisas, ótimo, né? Tranquilo. Estratégia de longo prazo, sabe o que está fazendo, carteira balanceada, beleza, o Brasil não vai acabar, não acho que o dólar vai para 7, 8 reais, não. Acho que são ciclos, são fases, né? Mas tem que estar preparado para os drawdowns, né? Simples assim. E aqui eu reforço ainda, né? Por mais que existe um bom potencial de valorização lá na renda variável para, sei lá, 2, 3 anos, eu não vejo ainda, pelo menos, que esse potencial é maior do que o da renda fixa. Essas taxas que a gente vê na renda fixa aqui, de pré-fixada, até mesmo de IPCA+, elas são muito raras a gente ver por aí. É lógico que pode bater aí um IPCA mais 7, 7,5 aí, num momento de estresse muito grande. Mas, olha, o ponto todo é que já são taxas muito aceitáveis para a maioria esmagadora das janelas. Então hoje eu confesso para vocês que eu ainda estou mais de olho na renda fixa do que na renda variável. Quer dizer que eu não tenho nada de renda variável na carteira? Não, não é isso. Mas hoje eu vejo que para o risco-retorno, para não ver a volatilidade e ter um retorno muito bom, que vai bater a maioria dos mercados aí, eu vejo que a renda fixa ela tá mais interessante sim. E aí é óbvio, né? Não é só renda fixa Brasil, não é só renda variável Brasil, você precisa ter um portfólio que contempla diversas classes de ativos de mais países. Então a renda variável, por exemplo, nos Estados Unidos, está rompendo topo histórico atrás de topo histórico, o Bitcoin também. É o momento de sair comprando? Não, não é. Mas se você está se expondo, então faz entradas parciais, fraciona o lote, faz um preço médio de, sei lá, 5, 10 entradas diferentes para não ficar exposto de forma errada. Porque investir é isso também. Em alguns momentos a gente precisa fazer os aportes para que a carteira não fique desbalanceada. Com o passar do tempo, você vai fazendo os ajustes, vai fazendo os giros e vai, claro, botando dinheiro no bolso, né? Esse é o caminho natural dos investidores. E para você que se interessou aqui pela renda fixa, eu vou te indicar aqui um vídeo sobre a renda fixa que está a 13%. Eu vou te explicar mais sobre esse investimento e algumas comparações para te dizer como ele compensa bastante em momentos raros como esse aqui. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.